dia, igreja. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos caminhando no Antigo Testamento e hoje daremos início ao terceiro livro da Bíblia, Pentateuco, Números. Convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Números, capítulo 2. O título que eu dei a esse estudo, esse sermão, é a ordem de Deus para o seu povo no deserto. Números capítulo 2, dos versos 1 a 34, diz assim a palavra do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa dos seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental para o nascente serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas, e Naasson, filho de Aminadab, filhos dos filhos de Judá, e o seu exército, segundo o censo, foram 74.600, e junto a ele se acampará a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e esses marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500, e junto a ele se acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas, no meio dos arraiais, como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim, e o seu exército, segundo o censo, foram 40.500, e junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés, e o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, a Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos que foram contados no arraial de Efraim foram 180.100, segundo as suas turmas, e esses marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700, e junto a ele se acampará a tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer.
e o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois, a tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600, e esses marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São esses os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais. Pai querido, graças te damos por essa manhã, onde nós podemos abrir a sua palavra, lê-la, e que o seu Espírito, Senhor, aplique essa palavra aos nossos corações, que o Senhor tem preparado por esse servo, Senhor, segundo a sua vontade, por iluminação do Espírito Santo, seja claro para o entendimento dos nossos amados irmãos. Oramos assim e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, imagine em suas mentes o que vem para você quando a gente pergunta o que é o deserto. Essa palavra fala muito e muitas vezes nos deixam silenciosos. Ela sempre traz uma ideia de contemplação, de silêncio, de meditação, e ela traz também, segundo o nosso texto que nós vamos ler e estudamos, ela traz uma mensagem de movimento. Olhando para a Bíblia, nós observamos que Deus sempre está levando o seu povo para o exército, para o deserto. Podemos ver isso nesse texto. Deus levando o povo para o deserto do Sinai. E também olhamos no Novo Testamento, Jesus Cristo caminhando com seus apóstolos nos desertos da Judéia. Na Judéia temos 3 desertos e Jesus ali caminhando, levando os seus apóstolos a conhecer mais de Jesus. E isso nos leva a uma reflexão. Deus nos leva ao deserto para que nós possamos conhecê-lo mais. Deus nos leva ao deserto para que nós nos afastemos das coisas do mundo, para que nós nos concentremos no Senhor, no seu conhecimento. E a história do povo de Deus é dessa forma no livro de Números. O pano de fundo é o povo perdido lá no Egito, afastado, toda uma confusão danada, e o Senhor busca Moisés e traz Moisés para que esse povo seja trazido para a terra prometida. Então o Senhor comissiona Moisés, e Moisés leva então o povo ao Sinai. E por um período ali de 1 ano, esse povo fica sendo preparado. E é formada a nação de Israel. E essa nação de Israel, como povo unido, 12 tribos, estão sendo preparadas para caminhar rumo à terra prometida. Esse livro de Números, meus irmãos, originalmente ele se chama deserto. A Bíblia hebraica, ele tem o nome de deserto, porque todos os eventos ocorrem no deserto. E essa palavra ocorre nesse livro cerca de 40 vezes ou mais. Então, é um livro que fala sobre deserto. E esse preparo do povo, então, nesse ano que eles ficam acampados de frente ao Monte Sinai. Eles são capacitados, recebem as leis morais, cerimoniais e civis para o quê? Como um povo, a nação de Israel esteja preparada para caminhar rumo à terra prometida. Olhando para esse texto, às vezes a gente fica com um pouco de
preocupação, o que nós podemos abstrair, mas a palavra do Senhor é instrutiva, ela nos capacita e ela traz alguns entendimentos. Quero trazer aqui nessa manhã 3 pontos que nos levam a entender o que o texto quer falar para a minha e para a sua vida. Então, eu preparei 3 lições que nós podemos abstrair desse texto. A primeira dela, nosso Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem, nós vamos ver dos versos 3 ao 32. O segundo ponto, nosso Deus deve ocupar a centralidade de nossa vida. Deus deve ser o centro da nossa vida. E o terceiro ponto, meus irmãos, nosso Deus organiza o seu povo segundo a sua vontade. É assim que nós estudaremos e caminharemos no entendimento desse texto. Veja o primeiro ponto, meus irmãos. Nosso Deus é um Deus de ordem. Refletindo o caráter de um Deus que ama o que é belo, nós vemos que lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, Deus exige que tudo seja em ordem e decência. Isso se torna claro, meus irmãos, quando nós olhamos o mundo, a criação, como nós cantamos, no princípio a terra era vazia, e Deus coloca em ordem essa terra. Coloca os luminares, coloca as águas, coloca os peixes, tudo em ordem conforme ele havia determinado. No princípio, o mundo era caótico, mas Deus, na sua infinita soberania e providência, prepara isso. Isso também acontece aqui no deserto, com a tribo de Israel. E fica evidente a organização dessas tribos, meus irmãos. Quando olhamos e lemos o capítulo dos versos 3 ao 32, não vou ler por causa do nosso tempo, mas nós observamos o quê? Essas tribos estão sendo preparadas para fazer a caminhada na península do Sinai, rumo à Terra Prometida. Deus, então, prepara o seu povo. O que ele faz? Ele, Deus, no centro do povo, no tabernáculo, no Santos dos Santos. E assim Deus comissiona 3 tribos de cada lado. Ao leste vemos Judá, ao norte nós vemos outras 3 tribos, ao oeste 3 tribos e ao sul 3 tribos, como um grande grupo, um exército cristão, um exército de Deus, rumo à Terra Prometida. E entre as tribos e o tabernáculo nós encontramos o quê? Os levitas, preparando a adoração ao Senhor. Essa organização é bela, meus irmãos. Nós vemos então que o povo de Deus unido, as 12 tribos em volta do tabernáculo, as 12 tribos em volta do Senhor Deus, o centro desse povo caminhando rumo à Terra Prometida. Eles olhando para Deus e sabendo que Deus está no centro das suas vidas, Deus está no centro do povo de Israel, Deus comissiona esse povo, então, para caminhar nesse deserto. E a organização, meus irmãos, revela o interesse de Deus pelos detalhes. Como o nosso Deus é detalhista, meus irmãos. Sabe, meus irmãos, o improviso não faz parte de Deus. Deus não é pego ao acaso. Deus não é pego de surpresa, porque Deus sabe todas as coisas. E, na verdade, a primeira lei do céu é a ordenança de Deus. E Deus assim ordena e comissiona a todos. Vejam, por exemplo, que Flávio Joséfo fala sobre o tabernáculo. O tabernáculo foi colocado no meio do acampamento e 3 tribos prostaram-se de cada lado, com grandes espaços entre eles. E os sacerdotes e levitas no meio entre as tribos e o tabernáculo. Que o papel oficial deles era adorar a Deus. Deus estava comunicando que havia um padrão a ser seguido. E esse padrão tinha que ser de acordo com a vontade de Deus. Eles não somente isso,
Deus é tão detalhista, meus irmãos, se vocês forem comigo no capítulo 1, verso 18, vejam o que está escrito aí no verso 18 do capítulo 1. E tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês do segundo, declararam a descendência que, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente. Deus sabia o nome de cada um que pertencia a cada tribo. Como Deus sabe o nome de cada um de nós, meus irmãos. Deus sempre tem o controle de tudo. E nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Olhando essa organização de Deus, olhando isso que Deus faz, essa ordem de Deus, que nós podemos trazer como aplicação para nossas vidas. A primeira coisa que nós podemos ver nessa organização e como Deus governou é que nós precisamos ter uma vida em ordem. Olhando para a minha e para a sua vida, meus irmãos, a pergunta que nós devemos fazer é o quê? O que você planeja? Planeja com ordem, com decência, segundo a vontade de Deus? Ou você age de forma impulsiva? Você age de acordo com a sua vontade, as suas emoções, os seus desejos carnais? Ou age segundo a palavra de Deus? Da mesma forma, a pontualidade, meus irmãos, revela nosso compromisso com Deus. Deus é pontual em tudo e nós somos pontuais. Quando eu trato alguém, algum compromisso com o irmão, ou com a igreja, ou indo ao culto, eu sou pontual nesses pontos. Quando eu participo do culto, eu sou pontual em estar aqui na hora para começarmos o culto. Isso também deve ser ligado ao nosso comportamento e deve comparecer, o nosso comportamento deve ser de acordo com o caráter de Cristo. Vejam que em Colossenses, que texto fala? Que devemos fazer tudo como se fosse para Deus. Então, você está fazendo algo para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua família, para a igreja, é como você se estivesse fazendo para Deus. E isso está relacionado também à forma de culto e adoração. A maneira como adoramos é a maneira como nós prezamos ao Senhor Deus. Quando você vem ao culto, você vem ao culto preparado para isso? Você separou o dia de domingo para adorar ao Deus? A estar na presença de Deus? A estar como igreja, unidos uns aos outros, estudando a palavra? Ordem, meus irmãos. Deus quer que nós sejamos como Ele quis aqui com a tribo de Israel. Ordem e decência. Então, Deus ordenou esse grupo. Não que os israelitas poderiam estar em qualquer lugar, como eles faziam lá no Egito, mas agora, sendo corpo da igreja, corpo de Deus, deveriam caminhar juntos, unidos, rumo à terra prometida. O segundo ponto, a segunda aplicação que nós podemos fazer para as nossas vidas, vendo esse texto, está lá no capítulo 2, verso 17. Deus sempre transmite mensagens cifradas. Veja o Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, ao criar os céus, Deus estava também deixando uma pregação para a humanidade. Da mesma forma, o próprio Jesus, ele habitualmente ensinava utilizando histórias e parábolas. E assim nós olhamos aqui nos versos capítulo 2, 17, quando o Senhor determinou que a tenda ficasse no meio do acampamento. Deus quer estar no centro das nossas vidas, meus irmãos. Ainda que o arraial estivesse em deslocamento, ainda que as 12 tribos estivessem caminhando juntas, cada povo com a sua tribo, cada 3 tribos de cada lado, com o tabernáculo no meio, Deus estava no centro. O Senhor estava mostrando ao povo que a vida espiritual
constituía no bem mais precioso que nós podemos ter. Deus está e deve estar no centro de nossa vida. Deus no centro, meus irmãos. Quando nós olhamos esse texto e começamos a almejar para o futuro, nós vemos que inicialmente Deus quer estar no centro. Êxodo, capítulo 25, 8 fala: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Deus deu ao povo um lugar que ele pudesse habitar. Aquele Deus que com os patriarcas conversava somente com os patriarcas, esse Deus, então, já com o povo no deserto, com o povo no Monte Sinai, pede para que Moisés construa um tabernáculo para que ele pudesse habitar ali no centro do acampamento. Isso revela que a nossa vida, também Deus deve estar no centro das nossas vidas, das nossas atividades. Perguntando para cada um de nós, meus irmãos, Deus está no centro da sua vida? Deus é o centro da sua vida. Tudo que você faz, coloca na presença do Senhor. Esse mesmo Deus que, no início ali, quando ele estava caminhando ali no deserto, no tabernáculo, é o mesmo Deus, então, que vem em carne e osso, 100% Deus e 100% homem. Deus desce para estar conosco, meus irmãos. João 1,14 diz que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus desceu dos céus para nos dar a redenção, nos dar a vida eterna. Deus deu um passo ainda maior. Além de morar no tabernáculo, agora Jesus vem e habita no meio de cada um de nós, do seu povo, como Deus Emanuel. Isso revela um amor de Deus que quer ter um relacionamento íntimo. É um Deus que envia o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. É um Deus que envia o seu Filho para que, quando nós estávamos perdidos, mortos espiritualmente, Ele dá a sua vida. Ele é morto, crucificado, ressurreto. E ao terceiro dia, essa ressurreição nos dá um novo relacionamento com Deus. Antes nós éramos mortos espiritualmente e agora nós somos vivos porque nós estamos com Jesus. Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. E mesma forma que as tribos tinham o Senhor Deus no centro, e nós temos o Senhor Jesus, a mesma pergunta eu refaço para os irmãos: aonde está Jesus na sua vida? Jesus é o centro da sua vida, Ele é o centro da minha vida. E olhando mais ainda, meus irmãos, nós vemos que Deus quer permanecer como centro da nossa vida. Veja em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vejam Atos 17, 28, nele vivemos, nos movemos e existimos. Romanos 11, 36, na linda doxologia, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus quer, meus irmãos, que ele seja o ponto de partida e o ponto de chegada. Esse mesmo Deus que preparou o seu povo para a partida no deserto, para a chegada na terra prometida, é o mesmo Deus que está comigo e com você nesta manhã. Ele te prepara a partida e ele vai te preparar a chegada na vida eterna. Isso quer dizer que ele quer que vivemos para ele, que ele seja o nosso maior tesouro. E a pergunta para a reflexão nas nossas vidas, meus irmãos: seu coração ainda encontra satisfação nas próprias conquistas? Ou ele, como diz Paulo, porque dele, para todas as coisas? A presença de Deus no centro da sua vida é o seu tesouro, meus irmãos. Quero um exemplo mais prático, uma ilustração mais linda que a vida de Paulo. Para Paulo, Cristo não era apenas um acessório, aquele que a gente só usa e só quer quando nós precisamos. Paulo era o alicerce da sua vida. Tudo o que fazia, suas decisões, sacrifícios, alegrias e sofrimentos, eram com o único objetivo: glorificar a Deus.
O que significa isso como prática para nossas vidas? Devemos ter Jesus nas nossas escolhas. Perguntar, isso que nós estamos fazendo agrada ao Senhor? Isso que você está assistindo agrada ao Senhor? Isso que você está tendo um relacionamento com uma pessoa agrada ao Senhor? O seu uso do dinheiro agrada ao Senhor? As suas atividades agradam ao Senhor? Também no sofrimento, meus irmãos, lembrando que nada se compara ao valor de conhecer e servir a Cristo. Vejam que o sofrimento de Paulo, mas a alegria dele a servir ao Senhor. Muitas vezes clamamos e reclamamos de pequenas dificuldades, mas Deus está no controle. No mundo tereis tribulações. Eu venci o mundo. Deus e Jesus falam isso para nossas vidas. Será que nosso sofrimento, qualquer coisinha, nós já reclamamos de Deus? Ou devemos clamar a Deus? Também no viver diário, viver como se Cristo estivesse presente em tudo. Meus irmãos, você vai dirigir, agradeça a Cristo. Cristo está no caminho, na sua presença. Você vai ao trabalho, Cristo está ali. Você vai fazer uma prova, Cristo está ali. Você vai fazer qualquer coisa, Cristo está na sua presença, inclusive na morte, encará-la como a esperança de estar com Cristo. Não ter aquele desespero, porque nós morreremos, para onde vamos? Nós já temos essa promessa, iremos para a vida eterna, moraremos com Cristo para sempre. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Quero fazer um desafio para você. No seu coração, responda a seguinte pergunta: se Cristo fosse retirado da sua vida, o que mudaria na sua vida? Se Cristo fosse retirado da sua vida, o que mudaria para você? Se a resposta, meus irmãos, for quase nada, então talvez Jesus Cristo não seja o centro da sua vida. Porque se tirar Cristo das nossas vidas, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós estaremos perdidos eternamente. Porque Cristo é o centro da nossa vida, nosso suficiente e Salvador. A terceira lição que eu quero meditar nessa manhã com os irmãos está lá nos versos 1, 2 e 34. Nosso Deus organiza o povo segundo a sua vontade. Veja o verso 1, disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa dos seus pais, ao redor de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Sabe o que acontece nas nossas vidas, meus irmãos? Muitos de nós perdemos o senso de pertencimento. Muitos de nós temos essa dificuldade. O que é isso? O que é pertencer a alguma coisa? Um exemplo claro, nós olhamos nos pais de Moisés, Arão e Joquebede. Por exemplo, eles incutiram na cabeça de Moisés que ele é filho de Deus. Ele é um israelita. Veja o que ele responde lá em Hebreus, capítulo 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O senso de pertencimento deveria nortear as tribos, saber que cada indivíduo pertencia a uma tribo, e cada tribo pertencia a um bloco. As 12 tribos, ao povo de Israel, a nação de Israel, esse povo que foi escolhido para ser bênção para outras nações da terra, esse povo que foi trazido para o deserto e foi levado rumo à terra prometida, caminhando pelo deserto, sabendo que Deus estava no centro das suas vidas. Deus prepara esse tão modelo para a peregrinação. Vejam, meus irmãos, o povo de Israel é um povo peregrino. Eles estão caminhando. E esse deserto, por isso, traz uma forma de movimento, de caminhada.
Podemos ver isso em vários pontos. Primeiramente, eles tinham a tenda como condição móvel. Eles viviam em tendas, viviam de lugar em lugar, viviam e montavam as suas tendas e não tinham uma cidade permanente. Por quê? Isso revela a nossa condição nesse mundo. Nós somos peregrinos, nós somos passageiros nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem, porque o nosso lar permanente, o nosso lar perpétuo é a vida eterna com Cristo Jesus. Além disso, tinha comunhão com cada tribo acampava junto, compartilhando amor e afeto mútuo. Isso revela, então, meus irmãos, a importância da comunhão, o senso de pertencimento. É isso que Deus está nos mostrando. Se nós estamos na igreja, nós precisamos um dos outros. Precisamos nos fortalecer, precisamos estudar, caminhar, conhecer a palavra, aconselhar uns os outros, viver em unidade, num só batismo, num só Deus, para que nós possamos passar nesse mundo, caminhando por esse mundo rumo à vida eterna. Isso deve ser muito importante para a comunhão e a vida cristã, meus irmãos. Pertencemos a uma igreja, a igreja de Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E também nós olhamos nesse texto que nós temos um lugar determinado pelo Senhor. Eles não escolhiam aonde acampar. Deus falava, vocês vão acampar aqui, de noite vocês vão ter fogo para iluminar e aquecer vocês. De dia vocês vão ter uma nuvem para proteger do sol. Isso, meus irmãos, revela o quanto que Deus é cuidadoso com o seu propósito. Não é qualquer membro de uma tribo que iria para outro lugar à sua vontade. É assim que Deus determinava e determina para mim e para você aonde devemos ficar. Como Deus determinou que nós viéssemos para esse espaço, para esse lugar, para que nós pudéssemos pregar a palavra às pessoas que estão aqui por perto. Esse lugar determinado, meus irmãos, deve ser fiel ao propósito de Deus. Por quê? Nós fomos chamados, nós somos peregrinos nesse mundo para pregar a palavra de Deus, para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E tendo essa bandeira, então, como sinal de união. Cada tribo tinha seu estandarte, cada tribo tinha sua insígnia, cada tribo tinha sua família, e para reunir, isso aponta o quê, meus irmãos? Que hoje a igreja, essa tribo, tinha um estandarte, o nosso estandarte é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo as nações vêm ao seu chamado e formam um só povo de Deus. Não importa se é a igreja cristã aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como os hebreus andavam errantes na escravidão, o Senhor os resgatou com mão forte, da mesma forma que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, para que nós pudéssemos ser luz desse mundo. Assim como os hebreus estavam no caminho da terra prometida, também nós somos forasteiros, como fala 1 Pedro capítulo 2, verso 11, marchando em fé para a cidade celestial, da qual Deus é o arquiteto e construtor, como fala lá em Hebreus capítulo 11, verso 10. Isso quer dizer, meus irmãos, que a nossa jornada aqui não é um fim em si mesmo. Não estamos aqui para construir riquezas, construir casas. Nossa caminhada aqui nesse mundo é um caminho rumo à terra prometida. Assim como as tribos estavam sendo preparadas para a terra prometida, nós estamos sendo preparados na igreja para a santificação, para pregar o evangelho rumo à terra prometida. Vivemos como cidadãos do reino dos céus, compartilhando a luz de Cristo entre o mundo.
E Deus preparou um lugar para nós, meus irmãos. Vejam e abram comigo em Apocalipse, capítulo 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. É essa cidade celestial que nós estamos andando com nossas tendas, com nossas roupas que perecerão, mas a nossa alma, a nossa vida estará com Cristo na cidade celestial. Nessa caminhada, meus irmãos, nessa peregrinação, nesse deserto espiritual que nós vivemos, que é a igreja, nós estamos sempre preparados para essa caminhada, assim como os israelitas foram preparados no deserto, as 12 tribos, com Deus no centro. Hoje a igreja está sendo preparada com Jesus e Deus no centro, a Trindade Santa, para que nós caminhemos, para que nós sejamos peregrinos desse mundo, rumo à cidade celestial. Isso que deve ser feito em nossas vidas, meus irmãos. Por fim, quero concluir lendo o verso 34, assim fizeram os filhos de Israel. Portanto, meus irmãos, ao olharmos para o acampamento de Israel, nós aprendemos que Deus é um Deus de ordem. Deus ordena as coisas. Ele prepara e capacita o seu povo segundo a sua vontade. E Ele é o centro dessas coisas. Pense em um exército marchando, meus irmãos. Aquelas pessoas, tudo ordenadinha, em suas filas, caminhando. Eles não caminham de forma desordenada. Não devemos ser assim também na nossa vida. Caminhando segundo a vontade de Deus. E esse povo, meus irmãos, esse exército, essa igreja de Cristo tem um comandante. Tem um cabeça, é Jesus Cristo. Ele é o cabeça do nosso corpo. Ele é o cabeça dessa igreja. Assim também é o povo de Deus. O povo de Deus marcha junto, de forma organizada, com o seu comandante, Jesus Cristo, é o nosso cabeça, é o nosso caminho, é o nosso caminhar rumo à vida eterna. Só com Jesus, meus irmãos, venceremos as batalhas da vida. Assim como os hebreus estavam errantes lá no Egito, cada um para o seu lado, Deus chama e comissiona Moisés para que esse povo viva junto, num só bloco, as 12 tribos. Assim mesmo, agora Jesus nos chama para sermos participantes dessa igreja, numa unidade, num só batismo, caminhando para a vida eterna nesse mundo. Não liguem para as coisas terrenas, meus irmãos, bens materiais. Isso aqui é tudo passageiro, tudo corrói. Devemos caminhar nesse deserto, nesse mundo, peregrinos, rumo ao lar celestial, onde habitaremos com nosso Salvador para todo sempre. Amém? Que Deus nos abençoe. Pai bendito, graças te damos por essa manhã. Que o Senhor fale aos nossos corações, meu Pai. Que nós sejamos esses forasteiros e peregrinos, caminhando nesse mundo, Senhor. Mas, independente disso, meu Pai, que a nossa igreja, fortalecida e tendo Jesus como cabeça, sejamos um corpo único, em unidade, caminhando para a vida eterna. Senhor, abençoe a cada irmão. Senhor, abençoe a vida de cada um, para que a cada dia Jesus seja o centro das suas vidas. Jesus seja o centro do culto. Jesus seja aquele que é o nosso galardoador, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que nós estaremos no céu para todos sempre. Nós oramos assim e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com mais uma música. Depois eu passo a palavra para o reverendo.